paz do Senhor, professores. Estamos mais uma vez aqui, graças a Deus, iniciando mais uma lição, iniciando mais um trimestre, mais um ano. Aproveitamos para desejar um feliz ano novo para todos vocês, que o Senhor nos ajude nesse novo ano a enfrentar os desafios e vamos seguir juntos nessa jornada, amém? E nossa primeira lição, o tema desse trimestre é o plano perfeito. O tema do trimestre é lindo, né, Rose? Plano perfeito, que nós realmente sabemos que o plano de Deus, ele foi perfeito. Plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E a nossa primeira lição será ministrada no dia 4 de janeiro de 2026. E o título da lição é o sentido bíblico da salvação. Eu vou pedir para a Rose fazer uma oração para que nós possamos iniciar essa aula. Paz do Senhor a todos. Oremos então. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, primeiramente para te agradecer por mais um ano na tua presença. Queremos pedir que o Senhor continue conosco, que o Senhor venha nos ensinar, nos dar sabedoria, para que nós possamos passar para os nossos alunos, para que eles colham os frutos desse estudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nosso texto principal, ele diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está em Gênesis 3:15. E o resumo da lição diz que a salvação na Bíblia é o livramento de Deus que começa no Antigo Testamento e se cumpre plenamente em Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, um tema muito importante para nós, professores, nesse trimestre, então nós vamos entender nós já sabemos, né? Mas vamos aprimorar esse nosso conhecimento sobre o que é salvação, o porquê da salvação, como a salvação é vista no Antigo Testamento, como a salvação é vista no Novo Testamento. Então, eu acredito que será uma lição maravilhosa, um tema importantíssimo para nós e os nossos alunos. E eu vou pedir para você, Rose, ler para nós os nossos objetivos, por favor. Ok. Bom, objetivos: apresentar o conceito bíblico de salvação, reconhecer que Deus levantou salvadores para o povo de Israel e compreender o sentido pleno da salvação em Cristo. Amém. Nós temos uma orientação pedagógica, né, aqui, deixada pelo autor da lição, que seria bom, caso vocês tenham condições de fazer. É interessante, né? Ele destaca aqui a salvação no Antigo Testamento e a salvação no Novo Testamento. Isso pode ser colocado numa lousa, numa folha de cartolina, de alguma forma ali deixar em destaque para que vocês possam acompanhar com os alunos durante o trimestre. E na nossa introdução, o comentarista ele nos traz duas perguntas muito interessantes, que eu já quero começar já trabalhando com a minha sala sobre essas duas perguntas. Está no finalzinho do texto, da introdução, e ele fala assim: temos pensado a respeito do que realmente significa ser salvo? E como esse livramento espiritual transforma a nossa vida hoje? São perguntas bem interessantes, porque eu fiquei pensando assim, normalmente quando nós acordamos, nós já elaboramos um plano na nossa mente, não é, Rose? A gente já começa a pensar o que eu vou fazer hoje, se eu tenho que encontrar com alguma pessoa, eu tenho que comprar alguma coisa. Então a gente pensa várias coisas. Mas será que, ou logo que a gente acorda, ou no decorrer do nosso dia, nós paramos para pensar o que significa ser salvo? Porque a salvação ela é algo que está em nós. E muitas vezes nós estamos muito acostumados com esse tema, muito acostumados a dizer eu sou salvo em Jesus, a salvação, às vezes pregamos para alguém sobre a salvação, mas muitas vezes não paramos para meditar no que realmente significa ser salvo.
E como esse livramento espiritual transforma a nossa vida hoje. Porque nós sabemos que a salvação, ela impacta na nossa vida. Ela vai fazer diferença nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, na forma como nós lidamos com as pessoas, na forma como nós nos posicionamos diante dos problemas, diante das situações. Então, é uma pergunta muito interessante para trabalhar com os jovens, não é? Sim. E eu acho que a gente já pode começar a nossa aula já trabalhando sobre essas duas perguntas. Bom, o nosso primeiro ponto, ele fala sobre o conceito bíblico de salvação. Então, nós veremos o que é o conceito, o que significa salvação. Vamos ver isto no Antigo Testamento e vamos falar também sobre Deus, o Salvador de Israel. Eu vou ler esse primeiro ponto aqui, o primeiro parágrafo, que ele começa falando assim: o conceito. Compreender o conceito da palavra salvação é essencial para entendermos essa doutrina bíblica tão importante. Ele continua falando que na teologia sistemática usamos o termo soteriologia, que vem do verbo grego sozo, que significa salvar, para nos referirmos ao estudo da salvação. Paremos um pouquinho aqui. Esse primeiro ponto, ele é bem teórico, mas ele é muito importante para nós entendermos esse conceito de salvação. O comentarista fala aqui sobre a teologia sistemática. Nós sabemos que teologia sistemática é uma disciplina da teologia, onde nós estudamos de forma organizada os assuntos referente à fé cristã. Estudamos sobre a salvação, sobre Deus, sobre o próprio Jesus. Então, estudamos isso de forma organizada. Então, na teologia sistemática, é usado esse termo soteriologia, que vem do verbo grego sozo, que significa salvar. E no Novo Testamento, como nós vamos encontrar esse termo de salvação, esse termo de salvar? Como é encontrado no Novo Testamento? Isso é encontrado para se referir ao perdão dos pecados, à oportunidade de viver para sempre com Deus e para se referir a curas físicas. Então, se nós tivéssemos um exemplar grego, né, todas as vezes que lêssemos essas passagens que fala sobre perdão dos pecados, curas físicas, estaria se referindo dessa forma, o verbo sozo. Isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento, esse termo salvar, ele vem em forma de livramento, seja de grandes calamidades, ou seja da escravidão imposta pelos inimigos. Então, quando se fala em salvação no Antigo Testamento, isso não vai se referir, normalmente não vai se referir a perdão de pecados, não vai se referir a curas físicas, mas se refere principalmente a livramento ou a escravidão imposta pelos inimigos, né? Como eu falei, é um pouquinho, talvez até um pouco difícil de entender, porque é uma coisa mais teórica. Já englobando aqui no segundo, continuando, né, porque ele já começa falando no primeiro ponto do Antigo Testamento e ele continua no segundo subtópico. No Antigo Testamento, nós temos duas palavras em destaque, que é a Natsal e Iachá. E ambas, elas estão se referindo a livrar ou salvar. Então, enquanto no Novo Testamento se vê mais a palavra sozo, que está se referindo a curas físicas, a perdão de pecados, no Antigo Testamento, as palavras em mais destaque são natsal e achá, que está se referindo a livrar, livramento, salvar. Esses verbos eles aparecem como significado de livramento físico, espiritual ou pessoal. Aqui o comentarista traz algumas referências. No caso de Êxodo 3 e 8, é quando o Senhor fala ali com Moisés, que ele ouviu o clamor do povo de Israel e ele desceu para livrar o seu povo.
ou salvar. Então, ali nós vemos que a salvação, ou o verbo salvar, está falando em livrar, né? Sim. Então, nós entendemos, isso fica bem claro, que no Antigo Testamento, nós veremos sempre isso. Quando se fala em livramento, quando fala em livrar, o Senhor, ou a Bíblia está querendo dizer salvar, sobre salvação. Assim podemos dizer que a história do povo de Deus no Antigo Testamento é também a história da ação salvadora de Deus a respeito de um povo escravizado que em seguida peregrina no deserto, habita na terra prometida e é expulso dela por causa da desobediência ao Deus que o salvara das mãos de Faraó no Egito. Então nós vemos essa questão dele salvar, dele livrar, mas, né, como nós vimos aqui, pela sua desobediência, esse povo acaba saindo dessa terra por um período, mas nós vamos ver mais no decorrer da lição, mas em todo o tempo nós vemos Deus trazendo um livramento para Israel, trazendo uma salvação para Israel. Mas nesse primeiro momento é importante, professor, que a gente entenda que sempre no Antigo Testamento essa questão de salvação, de salvar, ela vem falando sobre livramento, tá bom? Então, durante a Bíblia, nós vamos ver isso mudando gradualmente, mas que fique bem claro isso, no Antigo Testamento, quando se fala em salvação, em salvar, nós vamos ver muito essa questão de livramento, de livrar. Você quer colocar alguma coisa aqui nesses dois pontos, Rose? Não, tem ainda falando desse verbo grego sozo, ele também tem uma tradução que cabe bem, que é resgatar e preservar, né? Além de salvar. E você falou sobre a salvação no Antigo Testamento como algo muito físico, né? Se eu tinha um problema jurídico, eu ia lá nos juízes e esse problema era resolvido. Então, o verbo sozo era usado na Bíblia nesse contexto, né? Então, são situações diferentes dentro de um mesmo verbo, né? Uma coisa interessante, Edna, é que você falou no início sobre perguntar para as nossas alunas sobre o que é salvação, e a gente tem, claro, muito bem explicado nessa lição, a salvação de uma maneira teórica e teológica. Mas tentar fazer com que eles vejam o que é a salvação de uma maneira prática. Eu vou dar um exemplo prático. Somos pegos pelo inimigo. Às vezes o inimigo ele é um sequestrador, né? Que ele tem tanto sequestro relâmpago hoje. E então nós estamos presos por conta desse inimigo. Então a gente vai ter alguém que vai até lá, nos liberta, nos torna livres, né? E esse alguém diz: agora você está a salvo. Agora você não está mais preso por conta do inimigo que te sequestrou, sim, né? E trazendo aqui para o nosso contexto, não tanto no Velho Testamento, mas também, porque era muito físico isso, mostrar que ser salvo vai muito além de algo físico. Muito além de algo físico. Mostrar para as nossas alunas que a salvação, ela é a principal base da nossa doutrina cristã, né? Jesus, ele veio para nos salvar. E não tem outro jeito de nos salvarmos. É só através de Jesus, né? O inimigo, ele veio e nos pegou. A gente vai falar bastante sobre isso nessas lições, sobre o pecado e etc. Todos estávamos debaixo dessa mão do inimigo. E aí veio o Senhor e trouxe essa salvação, né? E aí você falou aí dos verbos, é muito importante a gente entender o contexto do velho, o contexto do novo, para a gente saber sobre essa salvação, a salvação hoje em Cristo Jesus.
O quão profundo é isso, Sim. e quão bonito é, né? E nós falamos tanto sobre a salvação, então a gente precisa entender, Entender a melhor salvação. isso, né? Bom, nosso terceiro subtópico fala sobre Deus, o Salvador de Israel. Né? Aí você pode continuar, Rose, nesse... Sim, é mais ou menos aquilo que você já comentou, né? Lá no Êxodo, Deus vem agindo como libertador do povo. Então Deus salva o povo da mão do faraó. E por vários momentos, Deus vem salvando o povo de Israel de várias formas, né? Fala que Deus continua a levantar líderes, que são juízes, para livrar Israel dos inimigos. Aí vem falando sobre a salvação ser o cuidado e a justiça de Deus, é a expressão do cuidado e da justiça de Deus, né? Aqui o comentarista também deixa muito claro que Deus não salvava porque o povo merecia, não era por isso. Deus salva porque Ele é misericordioso, porque Ele é amor, porque o caráter dele de amor e de misericórdia é muito evidente, por isso Ele salva, né? Então, Ele também tem uma aliança que foi feita em um determinado tempo com o povo, e por esse motivo ele salva o povo, né? E Isaías 43:11 diz assim, eu vou até ler aqui, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É o próprio Deus dizendo para o povo através do profeta, não tem outro caminho, somente através de mim é que vocês vão ser salvos, né? E esse termo aí, eles dizem que aparece muitas vezes com livramentos imediatos, livramentos um pouco de lutas um pouco mais longas também. É nesse contexto que Deus intervém com poder para salvar o seu povo. Se a gente fosse listar a quantidade de livramentos no Velho Testamento, nós ficaríamos aqui uma noite inteira, quiçá uma semana inteira, falando sobre a quantidade de livramentos, né? Exato. De salvações que Deus deu para esse povo lá no Velho Testamento. Começando ali por... começando não, né? No meio do caminho ali tem o Êxodo, a retirada daquele povo da escravidão, tem Davi arrancando a cabeça de um gigante que afrontava o povo de Deus, tem guerras que foram ganhas com 300 homens, por exemplo, e isso vai acontecendo e Deus vai livrando. E tudo para mostrar que Ele é Deus. Exatamente. E um livramento, Rosa, que me chama muita atenção na Bíblia, que aqui o comentarista ele fala que tudo isso mostra que a salvação de Deus, ela é a expressão do seu cuidado Sim. e justiça, né? E falando desse cuidado, quando nós olhamos para o Velho Testamento, além de tudo isso aí que você já falou, eu fiquei parada na questão da nuvem e da coluna de fogo. Sim. Porque aqui Deus, ele livra o povo do calor e do frio. Olha que expressão de cuidado tremenda. Que expressão de cuidado maravilhoso de Deus, não é? Está lá em Êxodo 13:22, que fala, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha que cuidado, que livramento, que salvação, não é? Essa salvação é o verbo preservar, que também significa sozoa, né? Exato. É do grego. Deus, Preservar. ele é incrível. Ele não só luta, ele preserva também. Cuida. Ele cuida, né? E esse é o nosso Deus, né? Exato. Bom, continuando aqui o nosso segundo ponto, vamos falar sobre Deus levanta salvadores para o seu povo. Iniciaremos falando sobre juízes, pessoas usadas por Deus para salvar, Samuel, a salvação pela liderança espiritual, e Davi, Deus salva por meio da confiança em Deus.
Quando nós falamos aqui no primeiro subtópico sobre os juízes, nós sabemos que o comentarista começa falando, né, que o livro de Juízes fala de um tempo difícil em Israel, marcado por crises espirituais, morais e sociais. É interessante a gente colocar que quando termina o livro de Josué, Josué termina ali fazendo um concerto com o povo, onde o povo promete, Rose, ser fiel a Deus. O povo promete que vai lançar fora todos os deuses estranhos e vai servir somente ao Senhor. Só que acontece algo, Josué morre. E com a morte de Josué, esse povo que havia prometido essa fidelidade a Deus, eles começam um declínio espiritual. Eles começam, como está falando aqui, a viver um tempo difícil, marcado por crises espirituais. Não é? O livro de Juízes, ele abrange um período na história de Israel de 325 anos. Não é um período pequeno, né? É um período muito grande. 325 anos, onde o povo, ele passa por esse declínio espiritual. E aí o que acontece? O povo se afasta de Deus, perde o temor de Deus. Uma frase até que tem um versículo que fala sobre isso, que o comentarista coloca aqui, que fala que, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, imagine comigo, professor, um período de 325 anos, onde cada um faz o que parece reto aos seus olhos. É muito difícil, porque as opiniões, elas se divergem muito. Em todo tempo, as opiniões, elas são diferentes, não é? E por causa disso, o povo acaba se afastando do Senhor. E aí que entra os juízes, não é? Que todas as vezes que esse povo, ele se afastava de Deus, Deus então faz o quê? Ele usa as nações vizinhas para disciplinar Israel. Ele usa essas nações e há vários, Israel fica subjugados por essas nações períodos de 7, 20, 40 anos, sendo, vamos dizer a palavra, castigado ali, sofrendo na mão dessa nação. E aí, quando Israel se arrependia, buscava ao Senhor, até é bom a gente frisar isso aqui, porque o comentarista ele deixa bem claro assim, ó, que é importante perceber que Deus só levantava esses líderes depois que o povo se arrependia de verdade e clamava por ele. Então, havia essa situação difícil, onde eles começavam a sofrer na mão das nações e, olha só, teve, acho que na lição, na mão dos filisteus, se não me engano, eles ficaram 40 anos. Sim. Então, por que Deus não levantou um juiz antes desse período? Porque o povo não havia se arrependido sinceramente, de verdade. Então, somente quando o povo se arrependia com sinceridade, que Deus levantava um juiz para resgatá-lo, né? Como você falou da questão do resgate, para resgatá-los da mão daquela nação que estava oprimindo o povo de Israel. Ele fala sobre vários juízes, né? São muitos juízes, não dá para a gente decorrer sobre todos eles, mas eu também até anotei aqui para perguntar na minha sala se eles podem citar, né? Os nossos alunos podem citar o nome de pelo menos um juiz de Israel. São muitos juízes, né? O próprio comentarista traz aqui o nome de Otiniel, Eude, Débora, Gideão, mas nós temos Sansão, Jefité, Samuel, enfim, são muitos juízes. Então, eu vou perguntar se os alunos, sem olhar na lição, pelo menos, né? Se eles podem citar pelo menos um juiz, né? O nome de um juiz. Bom, mas esses homens, eles eram levantados para trazer Israel de volta, para livrar o povo, e era muito interessante que todas as vezes que esses juízes levantavam, eles conseguiam ali, através da ajuda do Senhor, eles venciam aquela nação e a terra ficava em sossego. Mas foram 325 anos vivendo
essa inconstância. Eles se arrependiam, Deus levantava juiz, daqui a pouco eles erravam de novo, mas o que nós temos que focar aqui é que Deus sempre livrava, ou seja, Deus sempre, quando havia o arrependimento genuíno, Deus trazia a salvação para eles. E agora nós vamos falar sobre um juiz aí que teve uma importância muito grande na história de Israel, que é Samuel, né? E a Rose vai falar para nós. Samuel é interessante, porque ele foi profeta, foi juiz, foi intercessor. Samuel foi um homem muito importante, né? E falando sobre Samuel, o tema aí é salvação pela liderança espiritual. Nesse episódio aqui, comentado pelo escritor da lição, ele fala sobre o povo não estar só perdendo numa guerra física, exército contra exército, mas o povo também estava padecendo por conta da idolatria. E a idolatria dentro da casa de Eli, que era o sacerdote. Na liderança, né? Dentro da liderança. Então, Samuel, ele é chamado a combater, né? Através de conversas que ele tem com o próprio Deus. Então, Deus chama Samuel e fala para Samuel. E agora Samuel faz aí o papel de profeta, né? Mas a situação era muito difícil, eles perdem a guerra, a arca da aliança é levada, a presença de Deus é tirada de dentro do meio deles, né? E aí Samuel chama o povo ao arrependimento, eles se voltam para Deus com jejum, oração e confissão dos pecados. Ou seja, a salvação vem através da disposição que um homem tem de conclamar ao povo um jejum, oração, né, e confissão de pecados. Então aqui diz que Samuel orou com fé, Deus responde a oração de Samuel, fazendo com que o povo fosse salvo da mão dos filisteus. Então esse episódio aí, ele mostra a fé e o arrependimento de uma liderança espiritual pautada aí na ação do próprio Deus, né? O próprio Deus é quem vai entrar com o livramento aí. Então ele vem e salva. Ele vem, resgata e preserva esse povo. O outro exemplo é o Davi, né? Davi, aqui o comentarista, ele vai falar sobre uma salvação generalizada, né? Fala sobre o episódio de Golias, em que ele afrontava o povo de Deus, ele diminuía o povo de Deus, ele humilhava o povo de Deus há muito tempo. E Davi entra na história, né? Ele deixa muito claro que não é ele, que é Deus quem está com ele. Então, o povo percebe que quem está livrando, quem está salvando é o próprio Deus, né? Você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a você com o nome do meu Deus, né? Parafraseando aqui. E ele é só um pastor, um jovem pastor, é um menino ainda, né? Mas ele teve um grande livramento e deu esse grande livramento para o povo. Então, através de Deus, ele consegue isso. Aí eu falo um outro momento na vida de Davi, que fala sobre a salvação de Deus em nível pessoal. Ali foi um nível mais abrangente, a situação de Golias. Agora, Davi precisa da salvação para a própria alma dele. Porque ele peca, ele é alertado, ele cai em si por conta do profeta Natan, e aí ele volta para Deus e Deus restaura a vida de Davi por conta do arrependimento, né? Ele foi salvo das culpas que ele teve por conta do pecado que ele cometeu, dos pecados que ele cometeu, né? A gente entende aí que, a gente sabe a história de Davi, foi um abismo que chamou outro abismo, então, né? E aí, aqui mais para baixo, o comentarista fala assim, ó, tudo isso apontava para o mistério que seria revelado em Cristo. Cristo em vós, esperança da glória, que habitando em nós, é a nossa garantia da glória futura e da vida eterna.
Então a gente já vê aqui na história de Davi um pouquinho dessa salvação que viria, né? Sim. No futuro, numa glória futura e numa vida eterna aí. Tudo apontava, né? Tudo aponta para Cristo, sim. Bom, o nosso terceiro ponto, o sentido pleno da salvação em Cristo, né? Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Porque quando nós falamos de sentido pleno, o que é pleno? É algo completo, profundo, está falando de plenitude, né? E nós sabemos que a salvação, ela é plena, ela não envolve somente um livramento físico, mas ela envolve também o livramento da alma, como você acabou de falar. E também não está, a salvação ela não está, não é somente agora, no presente, ela também tem uma conotação futura, não é? Então, por isso que fala a salvação plena. Embora, é claro, nós sabemos que isso depende também da minha persistência, da minha permanência na presença do Senhor. Mas a salvação ela é plena, ela envolve física, espiritual e também tem essa dimensão de tempo. Não é somente agora, né? Eu estou salvo agora, mas eu serei salva no futuro. Ela tem essa conotação futura também. Por isso que fala o sentido pleno da salvação. Bom, o nosso primeiro subtópico, ele fala do livramento físico à salvação eterna. E tudo começa ali, a promessa começa ali em Gênesis, né, que é o nosso texto áureo, né? Vamos voltar lá, o que fala? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que essa semente, né, a semente da mulher, quem é essa semente? É o próprio Jesus, não é? Que feriria a cabeça da serpente, ou seja, através da morte e ressurreição de Cristo na cruz, o Senhor feriu ali a cabeça da serpente, ele aniquilou o poder de Satanás, o poder que ele aprisionava a humanidade foi aniquilado ali. Então é nesse momento que o Senhor fere a cabeça, né? Por isso que ele fala, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Em Gênesis 3:15 é conhecido como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da salvação na Bíblia. Então, o tema da lição, né, fala que a salvação ela é a mensagem central das Escrituras. Então, essa salvação já vem sendo anunciada desde lá do princípio, desde lá de Gênesis, não é? Só que nós vamos entendendo de forma mais abrangente, gradualmente, e no Antigo Testamento é como se, no Novo Testamento é como se uma porta se abrisse totalmente, porque como você acabou de falar aqui no ponto anterior, Rose, tudo que estava acontecendo ali no Novo Testamento, a gente podia ver a salvação ali, através dos livramentos, através de tudo que aconteceu ali, mas tudo isso apontava para Cristo e vai ser concretizado em Cristo no Novo Testamento. É muito lindo, né? Quando a gente para meditar, estudar, é maravilhoso. E Edna, tem uma coisa também que é interessante com relação a saber de fato o que é a salvação, porque as pessoas no mundo, eles falam que crentes petulantes, falam que são salvos, mas eu também sou salvo. Então, o que é salvação? Né? Explicar isso para os nossos alunos, porque pode, com certeza, algum deles ter dúvidas com relação a isso. Sim. O que é a salvação? Porque eles falam assim, mas vocês falam que são salvos, mas isso é muita arrogância. Não é arrogância, é a palavra de Deus, é a verdade, né? Então, explicar isso, é que nem você falou, é muito lindo e é mais do que necessário. E além de tudo, a gente tem o sentimento, né? O que o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor, o Espírito, ele testifica com o nosso Espírito, Sim. não é? Então, não é arrogância não, é a palavra de Deus, é aquilo que ele coloca dentro de nós, que nos faz abrir a boca e dizer, nós somos salvos. Por isso a pergunta que ele coloca no começo é muito interessante, se a gente tem pensado realmente o que é ser salvo. Sim. Né?
Bom, ele no finalzinho desse ponto, ele diz que ao longo das escrituras, o sentido de salvação vai se ampliando, né? Foi o que eu acabei de falar, que começa ali no Novo Testamento, falando sobre livramentos, tal, mas ao longo das escrituras vai se ampliando até ter essa cortina totalmente aberta, porque a gente entende quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, Paulo fala que ele derruba ali a parede de separação que havia, e de ambos os povos ele faz um. Na sua carne ele desfaz a inimizade. Então ali a gente consegue entender, na morte de Cristo no Calvário, nós conseguimos entender totalmente o sentido da salvação. Não se trata apenas de livramentos físicos ou nacionais, como nós vimos muito no Velho Testamento, mas de algo muito maior, que é o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna. Por isso que a salvação, ela é plena, a salvação ela na sua plenitude, ela é total, ela é completa, ela não abrange somente um aspecto da nossa vida, mas ela abrange uma totalidade. E você pode comentar, Rose, o segundo ponto, subtópico, Jesus como Salvador prometido. Jesus, ele veio num sentido muito diferente, né? Aqui no meu livro, fala assim, os livramentos físicos e nacionais presentes no Antigo Testamento, né? Como vimos na história dos juízes, profetas e os reis, apontavam para algo maior, a necessidade de um Salvador que pudesse vencer não só inimigos visíveis, mas também o inimigo mais profundo da alma humana, o pecado. Então, Jesus entra nesse contexto aqui como o único e suficiente Salvador. A gente tem lá em Atos 4:12, não há outro, sem Jesus não tem salvação, né? Aqui também em 1 Timóteo fala sobre o único mediador entre Deus e os homens, né? Fala sobre a urgência da pregação, sem ele não há reconciliação, e fala que ele é o verdadeiro libertador, o novo Davi, que vence não apenas gigantes humanos, mas o seu maior inimigo, o pecado, né? E assim, fala mesmo sobre Jesus ser o único suficiente Salvador, né? Tem um processo aí de salvação que a gente vai falar mais para frente, não vou entrar nisso agora, mas é mais isso mesmo, Edna, sobre esse chamado de Jesus para salvar o seu povo dos seus pecados, né? O nome dele é lindo, né? Sim. Ele será chamado Jesus. Por que ele será chamado Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Seu povo. Bom, finalizando aqui o nosso terceiro subtópico, fala a salvação hoje, que eu acho que é o que nós precisamos pegar para nós, bater bastante nessa tecla, né? Que é uma experiência espiritual e eterna. O comentarista começa falando que ser salvo significa sair de uma condição de morte espiritual e entrar em uma nova vida em Cristo. É deixar de estar nas trevas para viver na luz de Deus. Então, são contrastes muito grandes, não é? São opostos um muito longe do outro. Porque você estava nas trevas e você vem para a luz, né? A Bíblia fala que tudo se tornou novo. Então é uma mudança muito radical. E é por isso que as pessoas não entendem, Rose. As pessoas do mundo não entendem e falam dessa petulância dos crentes, não é? Sim, que você falou. Arrogância. Né? Por quê? Porque realmente, quando nós mesmos olhamos para nós, quem nós éramos e quem somos, nós também nos surpreendemos. E tem até um hino, né, da nossa harpa que fala que o comentarista fala, o autor do hino fala: eu não posso explicar porque ele me ama, não é? Porque é algo que a gente realmente não consegue explicar. A gente consegue sentir, mas a gente não consegue explicar. Sim. Não é? Porque é essa experiência espiritual e eterna que eu preciso ter certeza de que eu estou vivendo essa experiência, e os nossos alunos também precisam ter essa certeza. Então, que essa lição possa ajudar os nossos alunos, ajudar a nós também,
para que cada um tenha a certeza dessa experiência, não é? Ele fala aqui que uma coisa muito importante, pelo Espírito Santo, olha só, porque a salvação nós sabemos que ela é algo que acontece no nosso interior e que vai refletir no nosso exterior. Pelo Espírito Santo passamos a ter novos pensamentos. Então aqui já é porque há muita dúvida muitas vezes sobre essa questão, será que eu sou salvo? Será que eu tenho certeza da salvação? Né? E principalmente os jovens. E aqui o comentarista lança essas coisas aqui e isso já nos ajuda, né? Nos dá um norte. Porque é tudo novo. Então, nós passamos a ter novos pensamentos. Quando nós vamos lá para Filipenses capítulo 4, olha o que Paulo fala sobre essa questão de pensamento. Filipenses 4 e 8. Ele fala assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então é algo que nós podemos perguntar para os jovens. Os seus pensamentos, jovem, hoje, está baseado nessas coisas aqui que Paulo falou? Porque aquele que passou pela experiência do novo nascimento, que tem o Espírito Santo dirigindo a sua vida, ele vai ter essa mudança de pensamento. E os pensamentos deles vão estar baseados nisso aqui que Paulo falou. Outra coisa importante que ele fala dos sentimentos. Aí mesmo em Filipenses, no versículo anterior, ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o coração, o crente que é salvo, que foi transformado, ele tem os seus sentimentos guardados em Cristo Jesus. Então, não vai ter sentimento de... hoje nós estamos vivendo um momento onde os sentimentos muitas vezes são muito confusos, são sentimentos ruins. Muitos jovens querendo tirar até a sua própria vida. Que tipo de sentimento, né, que um jovem tem a ponto de querer tirar a sua própria vida? Mas se o sentimento estiver guardado em Cristo Jesus, ele não vai ter esse pensamento nem esse sentimento. Por isso que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, quando eles são guiados pelo Espírito Santo, eles são diferentes. E ter os desejos alinhados com os valores do reino eterno. Isso é muito importante, né? Quando nós vamos lá para o Salmo 15, que fala um pouco dos valores cristãos, quando nós vamos para as bem-aventuranças, será que os nossos desejos estão alinhados com isso? Então, nós temos que parar um pouquinho e pensar. Bom, a nossa lição, gente, é maravilhosa. É um tema que vai gerar muito comentário, é muito assunto. Infelizmente, o tempo não dá para nós discorrermos mais, mas que o Senhor possa abençoar a sua vida, te dar graça, professor, diante da sua sala. Eu vou finalizar a lição de hoje com o finalzinho da conclusão, que ela fala assim: a doutrina da salvação é um convite a refletir sobre o que Jesus fez por nós na cruz, a viver com propósito agora, nesta vida, e a manter viva a esperança da eternidade com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua aula, que você seja um instrumento de Deus na sua sala. Amém.